Fala, meus amigos, hoje é mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando primeiro do nosso trato. O que seria esse trato? Eu vou passar ao vídeo, vou passar o conteúdo para você, eu vou me aplicar, vou me esforçar para passar um bom conteúdo para você. E dentro desse conteúdo, se alguma coisa que eu falei for interessante, você curtir, você gostar, fazer sentido, você pensar, putz, eu vou fazer isso que ele está falando, e você pegar algo de bom, você vai deixar o like e se inscrever nesse humilde canal e apoiar quem está começando um projeto dentro dessa internet, dentro dessa rede, tá? Se o conteúdo fizer sentido. Se não fizer, você tá livre para ir embora, deixar o vídeo, tá? Então esse é o nosso trato. Sendo feito o nosso trato, o que eu quero falar nesse vídeo? Coisas, lugares onde você não deve... Coisas que as pessoas perdem muito tempo e que você não deveria perder o seu. A primeira coisa é relacionamento. Você tem que escolher muito bem, tá? Você tem que escolher muito bem o relacionamento, tanto relacionamento amoroso quanto as amizades, tá? Então, eu vou colocar em dois pontos, porque são duas, poderiam ser juntos, mas eu vou colocar diferente. E eu explico agora por que eu vou colocar diferente. Primeiro, amizades. O que acontece, cara? Porque eu acho que obviamente os dois são muito importantes. Eu vou separar aqui para você entender, porque são dinâmicas muito parecidas, mas um pouco diferentes. Eu vou colocar primeiro com uma história minha. Eu eu acabei me desvencilhando de um relacionamento com eu vou dar exemplos de dois relacionamentos que eu tive de amizades e vou te dizer por que você tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre benefício e malefício com relação à amizade. Eu vou dar exemplos aqui. Primeiro, é, as amizades influenciam muito a, a, a forma com que você age, a forma com que você faz as coisas, né? E eu vou falar de dois relacionamentos. O primeiro, eu tive uma amiga, era uma menina, uma mulher, que eu tinha uma amizade com ela, que eu acabei desvencilhando, né? Mas o que acontecia? Eu tinha alguns benefícios que ela me dava. Pela amizade dela, eu tinha acesso, eu tinha algumas coisas facilitadas dentro de um projeto que eu empreendo, que eu faço. Só que qual era o ruim dessa amizade? Eu perdia muito tempo da minha vida. No fim de semana, talvez que eu poderia estar produzindo, eu, eu ficava com ela sem fazer nada. Então eu acabava perdendo muitas horas úteis. Muitas horas úteis onde eu poderia estar produzindo, onde eu poderia estar empreendendo no meu projeto, onde eu poderia estar dedicando horas ali, só que ao invés disso eu estava com essa amiga. Tanto porque eu achava que eu deveria continuar nutrindo essa amizade, e por eu gostar mesmo da pessoa, eu acabava. Eu gostava muito de estar junto com essa pessoa. Só que qual era o ruim disso? Que eu perdia muito tempo. Então eu acabei perdendo muitas horas úteis, muito tempo valioso com uma pessoa, né? Com uma pessoa. E às vezes eu ficava junto com ela ali fazendo nada. Ela era muito acomodada, ela não queria crescer. Eu queria crescer, mas eu queria estar com ela e eu acabei querendo, né? Sem essa consciência, acabei ficando e perdendo muito tempo com ela. Depois eu tive agora uma outra pessoa, onde é um homem, um amigo, né? Que acontece? Qual que era o problema desse amigo? Era um amigo que eu via que tinha
que tinha um resultado um pouco maior que o meu, só que ele, qual que era o problema dele? Ele era muito desfocado no que eu queria, no projeto que eu queria que eu conhecesse ele e que eu acreditava que eu estava alinhado com ele. Só que o que foi acontecendo? Conforme eu fui andando com ele, foi bom porque eu aprendia muito com esse amigo. Esse amigo também facilitava a minha vida, ele agregava valor para mim. Só que qual que era a parada? No fundo do coração dele, ele não acreditava no projeto. E pelo fato dele não acreditar no projeto, aos poucos eu tinha que tomar muito cuidado e perder muita energia para não minar a minha crença. É como se você, olha como isso é forte, era como se você tivesse um filho com uma pessoa, e essa pessoa ali, pouco a pouco, ela queria inconscientemente ferir o filho dela. O nosso filho, o filho meu e dessa pessoa. Então eu tinha que estar. Imagina essa situação, o quão atento você tem que estar. Porque quando eu tava com esse amigo, às vezes num momento bem bacana, ele ia e pum, ele cutucava. Ah, poxa, às vezes ele falava, né, coisas assim, poxa, é que esse projeto não funciona. Ele era muito bipolar, muito desfocado. E aí, cara, o que acabava acontecendo? Eu, eu via que em várias vezes eu também saía do prumo, né? Porque eu convivia bastante com esse amigo. E aí, quando a gente convive muito com uma pessoa, vai acontecendo dessa pessoa fazendo as mesmas coisas que você e você fazendo as mesmas coisas que outra pessoa. Um vai influenciar o outro. E às vezes um tipo de pessoa, uma pessoa, às vezes inconsciente ou consciente mesmo, vai influenciar mais que a outra, né? Quantas coisas, a gente sabe que a gente aprende muitas vezes coisas por outras pessoas, né? Então, e ambas essas duas amizades me ajudaram muito, mas também eu vi que fui eu também fui prejudicado um pouco, né? E no fim, eu até hoje não sei, são duas relações que eu já não tenho mais. E no fundo eu não sei se com a relação desse amigo, eu sei sim, eu fui muito beneficiado, muito mais do que eu fui prejudicado. Com a segunda, eu não sei, talvez eu fiquei no. Eu acho que eu fiquei no empate e na outra eu fiquei com um negativo, ou dois negativos, entendeu? Perdendo, sabe? Eu perdi mais do que ganhei. Então eu. Então eu não ganhei, sabe? Eu não fui muito campeão nessas amizades. Então, o que que acontece? Você sempre tem que tomar cuidado com as amizades, você tem que escolher muito bem, e muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E o que eu acredito que eu estou fazendo hoje é eu já não quero tanto vínculos muito vínculos de amigos que sejam tão próximos. Eu quero ter várias pessoas no meu ciclo, agregar valor para elas, fazer com que elas agreguem para mim, mas não deixar que elas fiquem tão próximas ao ponto de, em algum momento, elas sacarem coisas minhas. Sacarem coisas minhas que me prejudiquem, tá? Então eu tenho vários amigos bacanas, vários amigos legais, mas que aí eu fico muito nessa de agregar valor para outra pessoa, porque eu também fico, poxa, é, é, eu quero, eu quero que essa pessoa agregue alguma coisa para mim, mas eu também vou agregar, mas ficar muito com o cuidado de agregar valor para a pessoa, mas não deixar que ela saque coisas minhas que seja prejudicial, sabe? Não sei se você tá entendendo. Isso aí. Eu poder agregar, mas sem me prejudicar, né? Porque uma relação de amizade, você agrega valor, a pessoa agrega valor. Mas a partir do momento que você agrega e só que você agrega para a pessoa, mas você perde para você, ou o defeito dela, ela quer também colocar em você, ou a crença negativa dela, ela quer colocar em você,
isso fica muito delicado. Então, primeiro a amizade, né? Não perca tempo com amizades erradas, com relacionamentos errados, relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos amorosos tóxicos. Poxa, a gente sabe aí, né? Você talvez já deve ter passado por isso. Um relacionamento tóxico traz traumas, né? Faz também você perder muito tempo, né? Outra coisa também me prejudicou, isso não muito, tá? Não foi muito, porque eu logo percebi duas coisas, né? Que aí são coisas que você não deve perder tempo. Então, relacionamento, amizades erradas. Então, pra gente organizar aqui o pensamento, né? Primeiro, não perca tempo com amizades erradas. Segundo, não perca tempo com relacionamentos amorosos tóxicos e mal resolvidos, tá? Principalmente, acho que eu vou colocar tanto o homem quanto as mulheres. Não se deixe levar pelos prazeres, não se deixe levar pela carne, não se deixe levar é, é, homens pelo tamanho da bunda, mulheres pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa te promete, né? Então não deixe, que você vai acabar perdendo muito tempo. Então, amizades erradas, amores errados, tá? Terceira coisa é hobbies errados. Hobbies errados, porque a gente também perde muito tempo. Muita gente acha, né? Talvez você possa ter isso, eu já desconfigurei isso na minha cabeça. Tem vezes que a gente acha que curtir a vida é você ter hobbies, e esses hobbies não te levam para nada, né? Exemplo de hobby errado, bebida. Quantas pessoas acham que curtir a vida é ficar bebendo? Sendo que isso não te traz nenhum retorno real, né? Isso não te traz nenhum benefício real, isso só te traz malefício. Por uma sensação de prazer momentânea, né? Você não gera memória, você não gera experiências, né? Você não tem momentos inesquecíveis, né? Você não tem por que você bebe, né? Você só se enche daquilo ali. Aquilo ali é momentâneo, porque quanto tempo dura a bebida? E aí você gasta ali os seus recursos, o seu dinheiro, você trabalha tanto tempo para você conseguir, você não gera nenhuma experiência inesquecível, né? Porque experiências inesquecíveis custam. E aí você não gera nenhuma experiência inesquecível, você não gera nada de bom, nada que você guarde, nada que fique guardado na memória. Você tá ali bebendo, fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Coisas que não te levam para lugar nenhum. E você vai vivendo ali no automático, achando que está curtindo a vida, né? Então, hobbies desnecessários. Então seria a terceira coisa, né? Achando que está curtindo a vida. Então eu vou colocar aqui balada, bebida, né? Bares, restaurantes. Vou colocar aqui uma coisa que eu também perdi um tempo, mas aí rapidinho também eu pude deixar de perder tempo, é com futebol, futebol, né? É, um time com futebol, então eu acabei muito rápido resolvendo isso. Eu acabei muito rápido deixando de usar meu tempo com o futebol, e isso me ajudou bastante. Eu uso isso hoje, eu, Daniel, na parte pessoal, só para saber. Eu sei ali um pouquinho para poder falar com as pessoas, conversar com as pessoas, usar isso para gerar amizade, usar isso para ter afinidade com pessoas. Então, futebol é a quarta coisa que você não deve perder tempo, tá? Você não deve perder tempo. Futebol que eu tô falando é times, tá? Se você joga, eu acho que isso é bom para gerar network com pessoas legais, interessantes, tá? Então, essa parte dos times, tá? Time de futebol. Se por alguma razão
você tem algum retorno bacana com isso, aí sim você pode entregar um pouco. E outra coisa também, nesse caso, é que o futebol acaba envolvendo muita paixão, né? Se você não cuidar, o seu time tá perdendo, você fica bolado, você fica triste, né? Você é muito emocional. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, é uma coisa que eu me policio muito, 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 muito. Eu já fui muito radical, hoje eu já não tô tão radical, mas eu tenho que tomar cuidado. E se você gosta, você tem que tomar muito cuidado com relação à parte, com o emocional disso, né? Outra coisa é série, filme, seriado. Não perde seu tempo com isso não. Veja só se vai te dar algum retorno, só se vai ser legal, tá? As pessoas que fazem os filmes, as pessoas que fazem as séries, elas estão usando isso para doutrinar, e aí você nem vê, e aí você tá com o pensamento errado, né? O inimigo, o mundo, as pessoas usam isso para doutrinar, e quando você menos vê, você está com uma série de pensamentos errados, você está vivendo a sua vida errado, você está achando que sua vida tem que ser igual naquele filme, e às vezes você nem sabe, você nem tá vendo, você tem um pensamento utópico, você acha que aquilo ali é verdade, mas aquilo ali não é verdade e acaba sendo muito ruim para você. Você entende? Faz sentido isso para você? Então, deixa de fazer essas coisas. Lembra do nosso trato e deixar o like. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, deixar o like, se inscrever nesse canal, tá? Que eu vou voltar a trazer vários e vários e vários e vários vídeos aqui. Em todo som do coração, eu não tenho nenhum roteiro aqui para você, só a experiência minha. Então, deixa o like. Se fez sentido para você, se tem alguma outra coisa que talvez você com sua experiência acha e pode ajudar também as outras pessoas, deixa aqui no comentário.